eu sou a Thelma e hoje é dia de vídeo aqui no canal. Um filmaço que eu assisti ontem, eu não sei nem por onde começar, mas o filme tem obras de arte, viaja pelo mundo dos autômatos, lembram disso? Ele é suspense, mistério, tem drama, tem fobias pra caramba e uma cereja no bolo. Com a direção do Giuseppe Tornatore e trilha sonora do Ennio Morricone. Eu tô falando de O Melhor Lance de 2013, que tá na Amazon Prime. É sobre esse filmaço que eu falo hoje, mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem no Insta, tem TikTok, tem newsletter, tem coisa pra caramba, aproveitem. E vamos ao que interessa, que é o melhor lance. E esse melhor lance é sobre esses leilões. Então o personagem principal, ele é leiloeiro de obras de arte, de móveis, de esculturas de quadros antigos e de grande valor. E ele é muito bem sucedido, muito conhecido nessa área, e quem vive esse papel é o Geoffrey Rush. Sim, que também fez O Discurso do Rei, por exemplo. E não confundam o Geoffrey Rush com o personagem de Outlander. Aqui eu mostro o Duque de Sandringham. Ontem, assistindo o filme, meu namorado falou: nossa, mas ele fez Outlander também. Eu falei: Outlander? O Geoffrey Rush? Não, ele fez, você tá esquecendo. Ele começou a descrever a cena, eu falei: não. Aí eu fui ver quem ele achou que era, não confundam um com o outro, são ótimos atores. E aqui eu até mostro num dos papéis famosos de Marquês de Sade que ele fez. Mas aqui nesse filme ele é um leiloeiro. E é um leiloeiro muito particular, muito peculiar, porque ele é cheio de manias. Ele é muito bem sucedido, ganhou muito dinheiro, adquiriu muitas obras de arte também, e vocês vão conhecendo isso aos poucos. É um ramo muito específico, você tem um conhecimento aí valioso adquirido pelos anos, mas ele é cheio de fobias. Que fobias seriam essas? Afefobia. O que é isso? É medo de tocar e de ser tocado. Af vem de afeto. Então é a fobia pelo afeto, pelo toque. E você vai descobrir isso a hora que ele abre o closet dele, tem um armário gigantesco de luvas. Não são sapatos, são luvas. Ele sempre sai com as luvas porque ele não toca em nada. E aí você pensa: puxa, isso já é suficiente? Mas ele tem outras fobias. Por exemplo, ginofobia. O que é ginofobia? Fobia é medo, gino, mulher. Ele tem medo de se relacionar, ele tem medo de mulher, de se relacionar com elas. Ele, quando conhece uma mulher, ele fica meio distante, ele não olha nos olhos. Esse é um outro medo também, é a ometafobia, que é o medo de olhos, de olhar nos olhos. Você vai ver numa das cenas que ele acaba baixando os olhos, se mantendo distante. Sim, ele é cheio de fobias. E aí a gente vai conhecendo a história, que até então tá tudo bem, ele é super bem sucedido mesmo, sendo cheio de manias, até combina com a profissão dele e tudo mais, bem sucedido, só que, de repente, ligam pra ele, é o dia do aniversário dele, é uma bizarrice, inclusive, esse aniversário dele, porque ele é muito solitário, ele vive sozinho, sem tocar, sem encostar em ninguém, bem distante das pessoas. E no aniversário dele, liga uma cliente, uma jovem que os pais morreram e que ela quer vender, quer que seja leiloado todo o acervo de móveis preciosos antigos que ela tem, assim como obras de arte. E ela liga pedindo para que ele vá avaliar para fazer o leilão dessas peças. E ele é muito arrogante, né? Demais.
ele não quer. E a moça também é mega esquisita, porque ela tem agorafobia, medo de lugares públicos. No começo você não tem essa informação, mas você começa a desconfiar, porque ela marca de encontrar, não encontra, ela vai dificultando as coisas, ela vai insistindo para que ele avalie o acervo, mas falta nos encontros, ela tem sempre uma desculpa para isso. Ele acaba indo, ela mora numa vila, uma casa gigantesca, bem antiga. Ele acaba indo até lá, aí não consegue entrar porque ninguém abre a porta. Por fim, ele consegue entrar depois de várias idas e vindas e ele descobre que ela tá ali dentro da casa, mas não quer se encontrar com ele. Ela não consegue sair de dentro da casa e, mais especificamente, ela fica numa parte isolada, parece que é dentro da parede, né? Essas casas que tem uma parede com pintura que esconde essa porta secreta. Então ela vive numa parte secreta da casa e começa a conversar com ele dali. E aí as duas fobias se encontraram. Ele que tem afefobia, o medo de afeto, e ela, por sua vez, que tem medo de multidão, de lugares amplos. Ágora era a praça pública em grego, então é o medo do lugar público, de uma praça pública, de transporte público, de grandes aglomerações. Ela não consegue sair de casa. E aí começa a história. E ela tem esse acervo maravilhoso. E ele, quando está visitando a casa, começa a estabelecer um contato, percebe que tem umas pecinhas jogadas no chão, uns mecanismos, umas roldanas, que ele pega e leva para o Robert, um amigo dele, um conhecido, que faz todo tipo de mecanismos eletrônicos, mecânicos, conserta tudo ele conhece, tudo ele sabe. Pois esse Robert é vivido pelo Jim Sturgis, que eu também adoro. Vocês devem lembrar dele da Viagem, Um Dia, Quebrando a Banca. Ele fez vários filmes, eu adoro esse ator. E ele é esse cara que leva jeito para consertar tudo conserta, tudo ele conhece. Ele olha essas pecinhas e faz um diagnóstico. São peças de um autômato. Lembram da invenção de Hugo Cabret? Dos autômatos que falam, que são programados? Eu acho que é o berço dos robôs, quando se construem esses mecanismos incríveis, capazes de tantas coisas, de falar, de responder perguntas. E aqui, essas pecinhas, ele vai descobrir que foram de um grande inventor de autômatos do século XVIII, Jacques de Vaucanson, que é inventor de um pato, por exemplo, que comia sementes e as digeria, algo muito inovador, muito diferente para aquela época. E é toda essa gama de elementos que vai se misturando nessa história de mistério. Então, se você gosta de um plot twist, esse é o filme. E é de uma sensibilidade, você vai mergulhando nesse universo que vai parar, por exemplo, no relógio astronômico de Praga, que é muito famoso também. Enfim, aí a gente tem elementos muito interessantes, uma viagem nas obras de arte, mas principalmente nessas relações humanas, que são tanto conturbadas por essas fobias. E esse homem solitário, solteirão, se depara com essa mulher que tem agorafobia. E aí o que vai acontecer é maravilhoso. A direção é do Giuseppe Tornatore. Quem é Giuseppe Tornatore? Nada mais, nada menos que o diretor de Cinema Paradiso, uma das obras-primas do cinema. A trilha sonora é do Ennio Morricone, que é famosíssimo, a gente tem vídeo aqui no canal, trilhas incríveis, inclusive Cinema Paradiso é dele, e ele faz novamente essa parceria e vai gravar com a Orquestra Sinfônica Nacional Tcheca, lá em Praga, para ter esse clima
combinando com o relógio astronômico, com os autômatos, com essa história que sai do passado, invade o nosso presente, nesses dramas atuais, nessas fobias, nessas formas diferentes de encarar a vida, de viver em sociedade. Eu acho que eu disse tudo de interessante aqui para vocês. Melhor não falar mais, porque tem plot twist pra caramba, é surpreendente essa história. Preste atenção nos detalhes, porque ela vai se revelando aos poucos para atingir o clímax no final, é muito legal. Então fica aqui a minha sugestão de filme de O Melhor Lance de 2013 lá no Amazon Prime. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.